Olá pessoal, mais um dia, Tarô Cognitivo Comportamental, episódio 9. E vamos começar hoje com a Carta da Justiça, né? Dentro desse aspectos da jornada do herói, né? Para qualquer objetivo que a gente possa ter, aonde a gente tem um começo, meio e fim. Então vamos lá, Carta da Justiça. Mas antes, como sempre, recapitulando os últimos episódios, né? Você começa com um objetivo. E aí qual era o começo do objetivo? Você era carto louco, então você começa com a busca, né? E nessa busca você sai sem nada, né? Você sai querendo conhecer o mundo, se aventurando, correndo vários intempéries ao longo desse caminho. Depois vem o segundo aspecto, que é a carta do mago. Então você imagina alguma coisa, pega essa projeção mental e traz para o mundo físico, né? Você começa a fazer elaboração do seu objetivo. Depois vinha o que? A carta da papisa, o duplo, né? O princípio receptivo, a criação, quando você começa a planejar o processo todo dentro desse objetivo seu. Depois vinha a carta da Imperatriz, que era o que? Agora seu projeto está em processo de gestação, ele está sendo construído. Se for um aplicativo, você está fazendo aplicativo. Se for um namorado, você está buscando um namorado. Se for um emprego, você está se preparando para o emprego. Depois vinha a carta do Imperador, que é quando é concretizado o processo. A partir daí, começa a ficar um pouco mais complicado, porque agora ele só foi apenas concretizado. Mas aí agora tem todo o fluxo de trabalho em cima do objeto que você concretizou do seu objetivo. Então vinha a carta do quê? Do Papa, que é onde é os deveres que você vai ter que ter agora com o que você conquistou. Se for um relacionamento, os deveres do relacionamento. Se for um projeto, como eu falei, um aplicativo, que você vai abrir uma empresa, os deveres e as responsabilidades desse aplicativo, e assim por diante. Depois vinha a carta dos namorados, que era a iniciação propriamente dita, onde você tinha as virtudes e os vícios. Dependendo como for suas virtudes e dependendo como for seus vícios, né, pode comprometer seu projeto e você não conseguir avançar para o próximo aspecto. Depois vinha, o último episódio nosso foi o carro, ou a carruagem, que era a vitória, né, que estava também conectado ao que? A calúnia e elogio. Então você chegava a um determinado ponto onde você vai começar a sofrer críticas. E aí como você vai lidar com essas críticas, né? Dentro do seu projeto, seja lá qual for ele. E aí, como eu sempre digo, para quem está conhecendo o canal agora, volte nos primeiros episódios para entender o processo todo, né? Mas basicamente, só fazendo essa pequena introdução, é a jornada do herói dentro daquilo que você quer construir, pois dentro do esoterismo tem aquela máxima que tudo vai ter um começo, vai ter um meio, vai ter um fim, né? E você entender como vai desenrolar todo esse processo desse projeto que você quer construir. E aí a gente vai usar a simbologia, né, do tarô, né, e as questões cognitivas, as percepções que você possa ter ao longo desse caminho, né, e os comportamentos. Então, hoje a gente está o quê? Na carta da justiça. A gente pode ver, tem a foto de uma mulher, né, sentada no trono com uma espada e uma balança, né, que é o básico assim quando se refere à justiça, né, em relação à imagem. E o que ela vai representar? Ela vai representar o equilíbrio, a ordem, a atração ou repulsão, né? Então, recapitulando aqui também, a autoanálise da justiça vai ser assim: tudo que você vai atrair nesse processo e tudo que você vai recusar nesse processo agora dentro do seu projeto. E isso vai gerar algumas respostas, né, dentro desses estímulos e dentro dessas respostas a consequência, ou seja, vai haver uma modificação no ambiente. Então qual que é o estímulo que essa carta vai estar dando em você nesse momento, nessa fase do projeto? A capacidade de julgamento. Você vai começar a julgar as coisas dentro do seu projeto, né? Por exemplo, você está com o seu projeto pronto da sua empresa. Então agora você tem que ter vários processos de julgamento, com quem você vai trabalhar, como você vai pagar as coisas, né?
ela está conectada à administração também. Então vai ser uma forma de como você vai administrar as coisas. Então isso vai estimular você. As promessas e as ameaças, ou seja, essa é uma fase importante que assim, a gente começa a prometer algumas coisas dentro daquilo que a gente já conseguiu. Né? Então a gente tem que ver se a gente tem possibilidade de prometer as coisas e cumprir. Né? E abandono dos velhos hábitos. Né? Então essa é uma fase onde todos aqueles hábitos que a gente tinha antes, a gente tem que começar a abandonar. Né? Para a gente continuar. Então esses seriam os estímulos, o que vai estimular você. Dentro desses estímulos, assim que eles entram, vamos dizer assim, dentro do seu projeto, dentro do seu conceito psicológico, vai começar a existir duas respostas, as respostas negativas e as respostas positivas. Dentro da resposta negativa, né, é ameaça, injustiça e grande desordem. Por quê? Porque você vai chegar, agora você está numa etapa que você está com o seu projeto, talvez você precise de pessoas para te ajudar, né? Então pode acontecer, né? Então você está dependendo de alguém, alguém ameaça sair do seu projeto por uma atitude sua, isso pode te prejudicar, né? Injustiça, então de repente ou você pode cometer algumas injustiças, né? Ou você começa a ameaçar os outros que também não quer, outras pessoas pois você não quer mais trabalhar com elas. Se for no relacionamento, seria a pessoa em questão dentro desse relacionamento, no caso de um relacionamento íntimo, e a grande desordem. Então, se você começar a ter algumas respostas negativas dentro desses estímulos que eu acabei de falar anteriormente, pode começar a ter grandes desordens. Né? Exemplo, como essa carta representa a administração, se você não administrar bem essa etapa do projeto, você começa a entrar em desordem. Questão positiva. Né? Se caso, dentro desses estímulos, você consegue fazer um bom julgamento, uma boa administração, prometer e cumprir as coisas que você está falando que vai cumprir, né? Vai começar a ter algumas respostas dentro de você que vão começar a nascer positivas, que são o quê? A estabilidade. Né? Você vai se tornar uma pessoa mais estável dentro da questão do seu projeto, do seu objetivo. Disciplina, você vai se tornar uma pessoa mais disciplinada, porque tudo que você promete, você cumpre. Vai ser mais econômico, você vai conseguir administrar, virar um administrador melhor dentro das suas questões. Vamos lá, agora os 4 aspectos finais referente a essa carta da justiça. Né? Então, o aspecto mental. O aspecto mental é a clareza do juízo, né? Que a gente acaba tendo como resposta nessa etapa. Né? Como eu falei, a carta da juíza está ligada à questão da justiça. Então, você vai ter uma clareza. O ideal seria que nesse momento você tenha uma clareza do juízo sobre como eu posso dizer, das suas ações, do que você está fazendo de uma forma mais objetiva e consciente, e não fazendo ainda, talvez como lá no começo, lá na época da carta do mago, de uma forma subjetiva, de uma forma ainda até emocional em alguns casos, porque estava ainda no mundo das ideias e tal. Né? Autoridade para apreciar cada coisa no momento oportuno. Né? Então, assim, é uma etapa também, como tem a ver com a administração, que você tem que começar a prestar atenção nos momentos, a cada momento do seu projeto agora, né? De forma objetiva e regular. Né? E vamos para estado emocional. Olhando essa carta, né? A espada ela vai representar a possibilidade de cortar vínculos afetivos. Por quê? Porque essa é uma fase onde a subjetividade ela vai ter que diminuir um pouco. Né? A questão a questão emocional ela tem que começar a diminuir. Né? Então, certos vínculos afetivos de forma subjetiva, né? Ou seja, sentir coisas que você nem sempre você vai saber o porquê, pode atrapalhar o projeto. Exemplo, se você está numa empresa, ou na sua empresa, que era o seu projeto, montar uma empresa para você, quanto mais vínculos afetivos, dependendo do grau dessa afetividade, pode atrapalhar seu negócio. Né? Se for um caso de uma relação afetiva com o seu companheiro ou companheira, né?
dependendo como é o grau de vínculos com a família da pessoa que está com você, pode também prejudicar a sua relação, né? Essa carta também, como tem a espada, está conectada a divórcio, separação. Então essa é uma fase, né, que dependendo como for sua resposta emocional, pode já começar, vou poder explicar. Se for no relacionamento, o relacionamento pode começar a tender a decair ou começar a acabar nessa fase. Se for um trabalho, o mesmo processo. Pode começar um momento onde você possa começar a sair do seu trabalho ou deixar a sua empresa aos poucos, que você tanto construiu até agora, né? Devido a esse aspecto emocional. A questão físico dessa carta vai estar ligada à reabilitação, prestação de contas e o equilíbrio, né? Por quê? Porque na jornada do herói, esse equilíbrio da saúde, no caso, a jornada do herói, ela vai requisitar de você muita energia, muita saúde. Ora você perde, ora você ganha, né? Então esse é o momento de você começar a entrar num processo de reabilitação da saúde, né? Porque até agora você gastou bastante energia, né? E começar a prestar contas, né? Prestar contas por quê? Porque quando você constrói alguma coisa, você não constrói só para você, né? Você constrói para os outros. Então, dependendo como for a imagem do que você construiu, você tem uma certa prestação de contas com alguém, né? No sentido moral, no sentido financeiro. Um exemplo, um relacionamento, né? Como que seria uma prestação de contas? Ora, tudo que foi prometido dentro da relação quando você começou, você tem que sempre estar prestando essa conta, né? Provando que aquilo que você falava era verdade, né? A mesma coisa seria se você tivesse um negócio, né? Então você tinha um negócio para vender, sei lá, sorvetes com vários sabores e com qualidade, porque você anunciou isso, e você tem que estar vendendo dentro das condições que é o contrato social da sua empresa, daquilo que você quer vender, né? Essas seriam algumas consequências, e caso não aconteça isso, gerariam consequências, ou seja, mudanças no ambiente. Essas mudanças no ambiente é impactar na sua vida de novo, que aí de novo você geraria algumas respostas negativas, como a gente falou lá atrás. Desafio dessa carta ou desse aspecto é podenação injusta. Então pode acontecer de você se cegar, não conseguir ter como eu posso dizer, clareza do seu juízo, e você começar a condenar as pessoas dentro do seu negócio, das suas relações, de forma injusta, né? Então seria muito interessante nessa fase, qualquer tipo de estímulo que vier do ambiente externo, você ter muita clareza no juízo para tomar uma ação de uma forma mais equilibrada e para não haver uma condenação injusta, né? Essa carta também ela vai representar o perigo de ser vítima de vigaristas, né? Porque assim, às vezes é aquele conceito do inimigo invisível. A gente tende a criar inimigos na nossa vida, alguns são até invisíveis. Mas também acontece que quando construímos alguma coisa, sempre tem pessoas que não vão gostar daquilo que a gente tem, né? E vão acabar criando algumas indiferenças com a gente. E é que a gente pode correr esses riscos, né? De através dessas outras pessoas interagir com a gente e desviar do nosso caminho. É nesse sentido, né, que acabo dizendo, né? Deixei uma frase do Art, né, que era um artista que desenhou algumas cartas de tarô bem interessantes, né, que ressalta o caráter esotérico do arcano 8, que seria a carta da justiça, né? Como ele diz, nada pode viver sem cobrir a distância entre a origem e o equilíbrio, já que os seres não existem a não ser em virtudes da lei a qual estão submetidos, né? Então assim, tudo tem uma lei, tudo vai ter regra. Então lá do nosso projeto, né, ou do objetivo nosso, que era a carta do louco, até essa carta da justiça, sempre vão existir regras.
internas e subjetivas da sua vida e regras objetivas, que seria a sociedade que você vive, né? Se trabalhar dentro das regras, né, tanto suas como mais próximo possível também com as regras objetivas da sociedade, porque geralmente há conflitos, né, entre o que a gente traz de regra para a vida, com as regras sociais, acredito que possa ter um desempenho melhor dentro dessa caminhada. E chegamos ao fim de mais um vídeo Tarô Cognitivo Comportamental, né? E como eu digo, é assim, repetindo mais uma vez, todo projeto objetivo ele vai ter um começo, meio e fim. Você entra nele de uma forma, como eu posso dizer, sem nada, de uma forma louca, como a carta tem, e ele vai desencadeando em vários aspectos, conforme mostra os 22 arcanos do tarô. No caso, os 22 arcanos maiores, porque tem os arcanos menores, né? Que aí são, como eu posso dizer, é que me fugiu a palavra agora, mas é como se fossem os aspectos menores dessas cartas, mostrando mais detalhes dentro desses aspectos maiores, né? Até porque acaba usando a questão dos temperamentos, né? Os temperamentos esotéricos, que seriam fogo, terra, água e ar, né? De como vai ser trabalhado isso. Mas no nosso caso a gente está trabalhando só os arcanos maiores, como simbologia de arquétipo. E para revisar a questão psicológica, né? Cognitivo, por quê? Porque é a forma que a gente vai fazer a interpretação, né, da vida, né, do lado externo, através dos nossos sensores. Seria audição, visão, né? Conforme a gente faz essa interpretação, a gente vai interagir com esse meio, né? Se for uma interpretação com mais objetividade, clareza, experiência de vida, a gente vai conseguir interagir melhor e o nosso projeto vai andar melhor, né? E comportamental, por quê? Porque toda interpretação, informação que entra, ela vai ter uma resposta. Ele vai criar um estímulo e vai ter uma resposta. Essa resposta que a gente vai ter vai gerar uma consequência. Essa consequência modifica o ambiente e retorna para a gente um novo estímulo. E assim por diante, nesse ciclo, a gente acaba tendo uma nova resposta. Bom, gente, é mais um vídeo. Conseguimos terminar. E vamos lá que ainda falta muito, porque são 22 arcanos, estamos no 8. Até a próxima!